Pelas suas redes sociais, o atacante Thiago Galhardo, do Fortaleza, anunciou que vai passar um período de uma semana afastado do clube para recuperar a saúde mental após o atentado que ocorrido semana passada em Recife, né? Na verdade na região metropolitana de Recife, após o jogo Sport Fortaleza. Obviamente liberado pelo clube para fazer esse tratamento, para se recuperar e depois voltar às suas atividades. A gente vai falar um pouquinho sobre isso porque era previsível que os problemas do Fortaleza médicos não seriam apenas os de grau físico, como a questão do Tite, que teve que retirar um estilhaço de vidro da sua panturrilha, a questão do Escobar, que teve pontos bem próximos do rosto, dos olhos, perdão, e de outros jogadores que saíram com sequelas físicas, vamos falar assim, daquele crime que aconteceu em Pernambuco e de como a saúde mental dos jogadores de futebol muitas vezes pode ser negligenciada. Antes da gente continuar com o papo, muito obrigado para você que está aqui no canal do Caio Costa. A gente já chegou à marca de 11.300 inscritos, bem pertinho da marca de 11.400. Então, se você não está inscrito, por favor, se inscreva. Vem conversar comigo sobre futebol. A gente está falando sobre isso o tempo todo por aqui. Mas, infelizmente, de novo, o assunto não é muito campo e bola, e sim como situações extracampo e de violência podem influenciar negativamente nesse esporte que a gente tanto ama, tanto acompanha, tanto consome e que se vê invariavelmente manchado por situações absurdas como a que aconteceu no jogo lá em Recife, no jogo em São Lourenço da Mata, na verdade, Fortaleza Esporte. No vídeo passado que eu falava sobre o atentado em si, eu já citava que, olha, tá todo mundo olhando só quanto tempo de recuperação vai ter jogador A, jogador B, na questão física, de se recuperar das coriações, de ter condição de trabalhar tal grupo muscular, vamos falar assim. A questão do Tite, por exemplo, chama muita atenção, né, de uma panturrilha. A gente viu uma entrevista espetacular do Juan Pablo Vojvoda, por exemplo, para a revista Placar, aqui no YouTube, que falando sobre essa questão, uma pessoa normal tira, abre, passa um tempo, se recupera. Um atleta de futebol de alto nível tem outros aspectos, mas pouco se pensou na questão da saúde mental, de quando esses jogadores teriam condições mentais de voltarem à rotina de viagens, ônibus, traslado, ambiente hostil e dependendo do local, porque não foi o primeiro atentado a um ônibus de futebol no Brasil e, infelizmente, pela impunidade que a gente sabe que existe nesse país, eu custo acreditar que vai ser o último. A gente viu muita gente falando, tem que parar a Copa do Nordeste. Cara, se é para parar o futebol brasileiro inteiro, porque esse tipo de atentado não escolhe a competição. O marginal que o faz, ele não escolhe, agora eu vou fazer porque é Copa do Nordeste, agora eu vou fazer porque é Campeonato Brasileiro, agora eu vou fazer porque é Copa do Brasil. O cara vai lá, simplesmente executa a barbaridade. E aí agora o primeiro jogador de forma oficial falando que tá sem cabeça. E não dá para criticar. Não dá para criticar que o cara não consiga se concentrar minimamente para viver essa rotina de novo depois de um trauma tão grande como o que aconteceu semana passada. Interessante o Fortaleza tendo entendido, liberado o atleta para fazer o tratamento. O mundo do futebol muitas vezes é preconceituoso em relação à saúde mental dos jogadores. Basta dar uma olhada na internet que você vai encontrar diversos relatos de jogadores que sofreram nem tanto traumas por conta desse como o do Galhardo, mas com depressão, com ansiedade, em que eles tiveram muita dificuldade de poder se abrir e de tratar isso. Tem os casos do Pedrinho, o caso do Nilmar, ex-atacante da Seleção Brasileira, do Internacional e do Corinthians, Thiago Ribeiro também, ex-atacante do São Paulo, do Santos, que falaram abertamente sobre isso e da dificuldade que é tratar isso com a realidade, com a seriedade que isso precisa ser feito. A Seleção Brasileira mesmo meio que tratava que a psicologia esportiva não faria tanta diferença num resultado para tratar da saúde mental no atleta. Os clubes hoje precisam ter esse tipo de tratamento, independente de acontecer absurdos como que ocorreram na madrugada da última quarta para quinta-feira. É algo que precisa ser mais levado a sério. Eu sei que nas categorias de base é muito mais do que na principal. Existe muito uma resistência. Recentemente a gente já viu entrevistas de jogadores falando, não, eu não preciso, tenho a minha família, tenho não sei o quê.
está mais do que provado que não é tão simples. A psicologia é uma ciência para auxiliar a saúde mental de cada um de nós, e o atleta de futebol, até pela pressão da profissão que ele exerce, não está fora desse contexto. A saúde mental de um atleta de futebol precisa ser tratada e respeitada, inclusive respeitar os seus limites. Então, a atitude do Galhardo e do Fortaleza por tabela, ela não deixa de ser um marco de o jogador baixar sua guarda, reconhecer que precisa dar um tempo para poder voltar à rotina, e o clube dando todo o suporte necessário para que ele volte bem. Até no texto do Instagram falando que ele volte com o sorriso que tinha na foto da postagem que ele conta o ocorrido. De novo, mandar um abraço a todo mundo que está inscrito por aqui. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Se você não está inscrito, se inscreva. Prometo a você que o papo aqui normalmente é futebol, 4 linhas. Você vai discordar, concordar de mim, mas é sobre futebol. Mas não dá pra gente passar batido quando o assunto extrapola as 4 linhas e chega a esse ponto. Ah, por favor, deixa o like, que é muito, muito importante para o crescimento do canal, para a discussão chegar a mais pessoas. E, se possível, me siga nas redes sociais, @CaioCCosta no Twitter, @CaioCCosta_ no Instagram.